Steve, estamos aqui para mais um vídeo para as nossas reflexões acerca do homem, e a temática do nosso trabalho hoje será sobre o seguinte: tem momentos em que você olha para a sua própria vida e se sente um pouco deslocado do modo como que a sociedade funciona? É uma pergunta que em algum momento todos nós, principalmente aquelas pessoas que têm valores humanos e cristãos, acaba se perguntando, acaba, no final das contas, se interrogando, ao ponto de muitas vezes se questionar se não está na hora de se deixar fagocitar pelo modus operandi, pela forma como que as coisas funcionam. Nós que temos tratado tanto dos valores e de formular, colocar uma realidade mais completa do ser humano, a começar pela forma como nós compreendemos o ser humano. E lembremos, não mais somente a partir das dimensões biológicas e psicológicas, mas também a dimensão espiritual. Aquela dimensão que nos faz verificar uma atração para a verdade, uma atração para as coisas do alto, uma atração para os valores e, enfim, gente, a atração para o sentido da vida. E não é possível que, se nós nos propomos a viver de acordo com aquilo que somos, chega um momento que, perante a forma como que nós percebemos o movimento da cultura, o movimento dos símbolos que estão colocados na cultura, chega um momento que nós vivemos uma tensão. Tensão essa que aparece nessas interrogações. Se nós olharmos de perto o modo médio como que a sociedade funciona, infelizmente o ser humano médio tem funcionado, por exemplo, no seu modo de falar. O modo de falar muitas vezes carregado de malícias, carregado de interesses pessoais, carregados de inclinações negativas, às vezes com palavrões, com piadas de mau gosto, de inclusive olhar para outro ser humano e descaracterizá-lo de uma maneira vil, baixa. Às vezes no modo como que a sociedade tem se vestido, na forma como se vestem, no desleixo muitas vezes com o próprio corpo. Isso às vezes é uma categoria que nós trabalhamos muito dentro do universo feminino, que no modo como as pessoas se vestem, não vale também só para as mulheres, para os homens também, na forma como se vestem, às vezes mostram a dificuldade de se compreender a dignidade que o corpo tem. Muitas vezes nas nossas vergonhas, às vezes você é cristão, a vergonha de se pronunciar como cristão, como aquele que acredita em Deus, que crê na salvação e que se comportaria então justamente dentro daquilo que é previsto, dentro de um rigor para o nosso bem. Então, quando nós nos deparamos com essa situação, a gente se vê muitas vezes num caminho que gera uma bifurcação. Já não é possível que a gente fique parado, porque se nós ficarmos parados, nós ficaremos com a sensação de uma certa inutilidade emocional, onde nós vamos perdendo as forças para lutar pelo bem e na omissão acabamos sendo fagocitados pelo mal. É como se a gente pudesse dizer que chega um momento em que eu tenho a opção de entrar num caminho da loucura, porque eu vou indo ao encontro de coisas que são contrárias aos valores que eu vejo impressos dentro de mim, ou eu tenho aquela opção que a análise existencial em Frankl nos ajuda tanto. É possível, mesmo no sofrimento, mesmo nas tensões, encontrar um sentido e encontrar um propósito. Se nós seguirmos o caminho de olharmos para as coisas ruins e porque é politicamente correto e que porque seria mais conveniente eu me adaptar à sociedade como ela se encontra, aos valores infecundos como estão sendo colocados, para não dizer de uma sociedade antivalorativa, nós vamos ter uma sensação, sim, de adaptação, mas também de um adoecimento. Porque, já falamos, quando o homem vive
para longe daquilo que ele foi chamado a realizar enquanto missão, esse homem adoece. O outro caminho é o caminho de você poder perseverar nas coisas pelas quais guiam, ordenam e tornam a sua saúde mental e espiritual sã, saudável, porque são atitudes que continuam apontando para você o caminho que você deve seguir. E estou falando do caminho dos valores. No momento em que nós aprendemos o exercício da obediência, da caridade, da humildade, da força, da resistência perante as coisas difíceis nas quais nós nos encontramos, nós podemos viver essa verdade que, mesmo no sofrimento, é possível alcançar um sentido. Não existe a possibilidade de uma escolha onde não exista sofrimento. Você vai poder sofrer sabendo que o seu sofrimento pode te adoecer e levar à loucura, ou você pode sofrer mantendo-se fiel àquilo que você é, sabendo que essa fidelidade te leva ao sentido da vida. É uma breve reflexão, deem uma pensadinha nisso, a gente se vê no próximo vídeo.